Proteção para o Mengão, eliminado da Que Libertadores. cheiro é esse? Ah, de eliminação. Agora estamos no YouTube com exclusividade. E é impressionante, o Flamengo caiu nas oitavas de final da Libertadores, era favorito diante do Olímpia, tinha vantagem, tomou 3-1 e agora vai ter que se reinventar. De novo. Gabigol, e aí? É claro que tomamos 3 gols de cabeça, mas agora é muito fácil apontar os erros. Foram alguns erros durante a partida, mas assim, é ruim falar isso porque quando perde, né, você quer falar do juiz, parece que você está chorando, mas o juiz inverteu as faltas, expulsou nossos treinadores, a Conmebol é aqui do lado. São muitas coisas que acontecem na Libertadores e vocês sabem porque vocês estão aqui fora do campo. Faltas invertidas, falta no Wesley no terceiro gol. Sim, são muitas coisas que acontecem, mas falar sobre isso agora parece que está chorando. Então, eu acho que foram muitos erros nossos, mas creio eu que foi um roubo muito grande. Bom, roubo. E aí, fala, Capela. Você tá empolgado. Eu queria saber o que nós falaríamos aqui, o que a imprensa de maneira geral, o que os torcedores de rede social falariam se fossem os portugueses do Palmeiras, que dessem essa declaração que o Gabigol deu. Roubo? Vocês foram incompetentes. Aí ele vai ser punido, certeza. Não, tudo bem, vai ser punido e Tem tal. que ser, né? Ele vai Mas ser é punido, impressionante tem que a ser. transferência de responsabilidade. O Flamengo foi incompetente. Gente, Ou a gente ganha, ou a gente empata, ou a gente é roubado. Pois é sempre assim. A gente não perde. Sempre tiram a vitória da gente. Impressionante. Gente, pra fazer um resumo do Flamengo, dos maiores clubes do Brasil, do continente, isso aí é indiscutível. Você é flamenguista. Aqui é o Flamengo, vai Flamengo Isso. e tal, aquela coisa toda. Ano passado vamos pro inferno e ganharam de nós a Mas, final. olha, não cabe mais o Capelanes a quantidade de times que ele quer. Mas vamos Flamengo. Apesar de no Rio amar o Vasco. Mas, olha, o negócio é o seguinte, gente. O Flamengo é um clube sem comando. Isso fica evidente, cada um faz o que quer. É a casa da mãe Joana. Você tem o vice-presidente, que gosta mais do poder do que do Flamengo. Você tem o Landim, que é um presidente omisso, que só pensa no próprio umbigo e não do desenvolvimento do futebol brasileiro. É visto por muitos presidentes como um dirigente egoísta, e isso é informação, tá certo? Em relação ao treinador, gente, o Jorge Sampaoli, a gente valoriza muito esse cara porque ele habla. Porque ele habla. Você falava sobre o Rodrigo Nestor no São Paulo. Se ele hablasse, todos falariam assim, ou pelo menos uma grande parte. Não baita de um jogador, tem que ter paciência, que não sei o quê. Vejam os trabalhos do Sampaoli. O único grande trabalho do Sampaoli foi com o Santos, vice-campeão brasileiro. De resto, na França, na Espanha, a seleção argentina em Copa do Mundo, uma vergonha. Esse cara é muito valorizado e entrega muito pouco. E de quebra no Santos fez um bom O grande trabalho trabalho. dele foi na seleção chilena. Fez lá atrás. Isso aí... E eu acho que foi quando as pessoas conheceram E o aí Sampaoli. ele usa isso até hoje. Não, perfeito. Ele foi bem no Santos. Ele Ele foi bem no conquistou um Santos. título. Ele foi bem no Santos, vice-campeão brasileiro em 2019. Sim. Um bom time, mas conquistou um Esse título. vice vale. Esse vale. Não, eu tô falando Não, eu adoro essas deixas. Ó a contradição. Não, tá bom o ponto, só Mas ele isso. ganhou uma Copa América, depois foi o Lipe. O Lipe ganhou a outra Isso, Copa América com a Marcelo base Lippe. dele, Marcelo Lippe. Só pra resumir, então. E os jogadores, eles são... Vamos falar grande resumão, verdade hein, pai? aqui. 8 Não, minutos. tiro curto aqui, tiro curto. Eu Deus do céu. amo o Flamengo, então eu quero louco. falar rapidinho. Jogadores são preguiçosos. Foi campeão Não, mineiro no a grande verdade Atlético é essa. também, né? Aí eu não concordo Os com você. jogadores, quando eu falo jogadores, não é que o jogador entra com preguiça e tal, é uma postura. O torcedor não sabe como que o Flamengo vai jogar. Contra o Bragantino, Manhaca. Contra o Flamengo, Leão. Contra o Olímpia, Manhaca. Mas a culpa era do Vitor Pereira. Isso é uma preguiça, É o que eu falo cara. aqui, é jogar com o resultado A debaixo do culpa era braço. do Nem Vitão. sempre isso é... Então, show. Mas é isso que eu tô falando, é preguiça. Não. Porque está debaixo do braço, daqui a pouco fez o primeiro gol. Irmão, Ih, toma tá de uma boa. água, toma uma água, Chega, respira. Vamos, Flamengo. Respira, Você toma tá- uma água. Vai, calma. Sga. Não, é que ele tá falando de um elenco que ano passado foi campeão de Libertadores em cima do seu Atlético e de Copa do Brasil. Fato. E ano passado, irmão. E esse ano? Irmão, o Flamengo colhe E esse fruto. ano? Mas não é um elenco preguiçoso. O Flamengo colhe frutos. Postura O preguiçosa. Flamengo colhe frutos hoje do que fez no começo do ano com o Dorival Júnior. No final do ano passado, enfim, que demitiu o Dorival Júnior, depois de ganhar Interrompeu Libertadores, um Copa do trabalho Brasil, bom, cara. traz Vitor Pereira que passa vexame mundial em Carioca, em tudo, e agora tem o São Paulo ali, que pra mim também é um cara superestimado. Beleza, E a gente beleza, volta gente. pra... Chico, O que é isso? a minha mochila do Flamengo tá guardada pra Copa do Brasil. Só que hoje ela tá cheia de gols do Olímpia. Verdade é essa. Então, Prepara. E a aí? gente vai agora aproveitar o embalo pra relembrar uma série longa de decepções do Flamengo. Ficou bom pro é Inter. Semana que vem vai ter time.
Se a língua é o chicote do corpo, como diz o ditado, haja chicotado. A empolgação do vice-presidente de futebol do Flamengo foi ainda no vestiário em Guayaquil, no Equador. O rubro-negro havia acabado de vencer a Libertadores, gol de Gabigol contra o Atlético Paranaense. A vaga no Mundial estava garantida. Mal sabia que a língua de Marcos Braz iria queimar tanto. Comandado por Vitor Pereira, que deixou o Corinthians para cuidar da sogra doente em Portugal, mas terminou assumindo o Flamengo na vaga de Dorival Júnior, o primeiro tropeço. No Marrocos, nem viu o Real Madrid, que ficou esperando. Perdeu na semi para o Al Hilal da Arábia Saudita, 3-2. Real Madrid, pode esperar! Claro que as palavras empolgadas do dirigente viraram meme. O futebol está muito chato. E todo mundo contribui com isso, está contribuindo com essa situação. A tristeza que eu estou hoje aqui era totalmente diferente de em cima de um título. Então, do título você faz brincadeira, isso é um negócio normal. Longe de ser desrespeito. De volta ao nosso país, outro tropeço. Final da Supercopa do Brasil em Brasília. O Palmeiras fez 4-3 no time de Marcos Braz. Na final da Recopa Sul-Americana, outra chicotada. Em pleno Maracanã, o Flamengo venceu o Independiente del Valle no tempo normal, mas ruiu nas penalidades. Terceiro título que escapava e o Real Madrid ainda esperando. O quarto de sabor em sequência viria na final do Campeonato Carioca. O Flamengo ganhou a primeira 2-0. O Fluminense goleou no segundo confronto 4-1. Tricolor campeão, rubro-negro vice. Chicotadas que machucam. Foi o quarto título perdido por Vitor Pereira. Demais, né? O português acabou demitido depois de 18 partidas. Dia 11 de abril foi o fim da linha para o português. O argentino Jorge Sampaoli chegaria 3 dias mais tarde. Quando decidi ir para cá, foi pela qualidade dos jogadores que tem aqui, que podem fazer o que eu pretendo futebolisticamente. Sampaoli chegou a emendar uma sequência de 11 jogos sem perder, com 8 vitórias e 3 empates. Mas havia um alerta no ar. Era preciso escutar. Vamos acordar, pô! Nesse período, Sampaoli acumulou desconfiança de alguns, rusgas também. E teve o ápice do descontentamento com o grupo de jogadores depois que o preparador físico Pablo Fernandes agrediu com um soco o atacante Pedro, que teria se negado a fazer o trabalho de aquecimento depois do duelo contra o Atlético Mineiro, logo após a partida. O caso foi parar na delegacia. O preparador físico terminou demitido. O de Pablo foi lamentável e ele teve que deixar o clube. A gente está junto com o Pedro. A decisão do Flamengo já foi tomada e agora é deixar o que a diretoria, o Flamengo tem a resolver com o Pedro. Acho que está tudo certo. E que ficar falando aqui. Vocês já sabem tudo o que aconteceu, já saiu tudo que foi resolvido, a direção já resolveu e tudo resolvido. Jorge Sampaoli vive hoje um dos momentos mais conturbados à frente do rubro-negro carioca. São 2 derrotas consecutivas. A última ontem no Paraguai, contra o time de segunda melhor campanha da primeira fase, terminou eliminado da Libertadores 2023. O atual campeão continental deu adeus ainda nas oitavas de final. Protesto já no desembarque no Rio de Janeiro nas primeiras horas desta sexta-feira. Em campo, o time perdeu para o Olímpia por 3-1, uma derrota difícil de explicar. Esse tropeço, talvez aqui, lá não. Basta lembrar que ainda no sorteio do confronto, olha como reagiu o meia do Olímpia, Alejandro Silva, quando soube que o duelo das oitavas seria contra o time de Marcos Braz. Flamengo com? Olímpia. Flamengo Olímpia. Não, é melhor agora.
Sampaoli, eliminado da Libertadores, tem até agora 30 jogos no comando do Flamengo, com 17 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. 2 delas consecutivas. Antes do Olímpia, tinha tomado 3-0 do Cuiabá na Arena Pantanal pelo Campeonato Brasileiro. A gente tem Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil aí, são títulos grandes. E que Marcos Braz tenha aprendido a lição. A língua é o chicote do povo. Ah, essa cena foi marcante. Everton, pergunta direta. Para você, o Sampaoli permanece ou sai do Flamengo? Não, o São Paulo não tem a menor condição de continuar no Flamengo, Renato. E ficou, não vou dizer que está claro, porque eu não tenho provas cabais de que a coisa de fato está clara, mas que falta futebol e que me parece que esse grupo não está muito afim do São Paulo. E lá eles nunca vão admitir isso, nunca, mas está muito claro que há um desconforto, depois daquela situação com o Pedro, há um desconforto com o São Paulo ali. Renata, o imenso Flamengo só não é um mega campeão porque os caras que gerem a instituição são muito incompetentes. Eles são muito incompetentes e isso serve de alento, isso serve de consolo para todos os outros. Eles são gigantescos, é um clube gigantesco, só não é melhor e só não ganha mais porque os dirigentes são muito ruins. E só para não deixar passar, eu preciso dizer uma coisa. Ontem, quando o jogo acabou, eu escutei aqui em Porto Alegre, foguetório. Pei! Eu falei, que isso? O que aconteceu? Aí acordei, cheguei na recepção do hotel e perguntei. O cara disse, isso é comemoração. Comemoração de quê? De gremistas e colorados, porque a queda do Flamengo interessa aos dois. E um colorado, grande colorado aqui, que é o Rezendão aqui, que é um diretor de esportes aqui do grupo da Band RS, me disse, Everton, agora que o Flamengo saiu do nosso caminho, ninguém segura o colorado. Eu estou só repassando o que eu vi, Renata, é só isso. Agora ficou mais fácil para vocês ganharem a Libertadores, hein, Renata? Fala sério. Eu não compactuo dessa opinião, Vulgo quero deixar bem claro. Vulgo Marcelão. Não, Renata. Eu não concordo. Peraí. Até porque no caminho do Inter tem um time só, por enquanto, chamado Bolívar. Se não passar pelo Bolívar, não adianta sonhar. Só o Denilson que sonha e acerta. Eu não quero sonhar. Isso é discurso do presidente, do treinador, dos jogadores. A gente pode falar. O Inter realmente tem muitas chances de passar para a semifinal. E ontem caiu um favorito ao título. Isso é verdade. Não, mas isso eu concordo. Mas isso não tem nada a ver com o Inter. Porque o Inter era apontado como eliminado aqui e em vários lugares. E aí o que aconteceu? E aí passou pelo River, que era favorito. Então, e o Inter reverteu tudo isso. Então, por que um time que não é favorito, de repente, não pode passar? A Libertadores tá maluca. Vocês não perceberam? A gente tem aqui, ó, a gente vai mostrar daqui a pouquinho o chaveamento, mas eu quero falar de Flamengo, que é um exemplo prático. Uma equipe que é um exemplo prático. Uma equipe com um grande elenco, com dinheiro, com vantagem, chegou no Paraguai com 1-0 na conta, podendo empatar. Olha só. Sai na frente. Aqui, sai na frente com 4 minutos. O Sgarbi falou o quê? que a Libertadores tá maluca mesmo, porque o Inter passou. Mas eu também não discordo disso. O Inter não era favorito. Passou bem. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se você gostou, então não se esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like, para ficar por dentro sobre o mundo do futebol e ajudar para o crescimento do canal, para produzirmos mais vídeos para você que é amante do esporte.